Fala pessoal, vamos agora para a nossa oitava aula do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Vamos falar aqui da Secretaria da Mulher, que é o nosso artigo 20A, beleza? Secretaria da Mulher, a estrutura é o seguinte: é, ela basicamente é um órgão político e institucional da Câmara dos Deputados, beleza? Trabalha pelos direitos das mulheres e pela igualdade de gênero no Brasil e no mundo. Ela é formada por duas áreas principais, que funcionam de forma independente, sem subordinação, certo? Que é a Procuradoria da Mulher, beleza? Procuradoria da Mulher e a Coordenadoria dos Direitos da Mulher, certo? Procuradoria e Coordenadoria. O artigo 20A, nos parágrafos 1º ao 7º, ele fala sobre o Comitê de Defesa contra o Assédio, que é um dos assuntos muito acentuados lá no Comitê da Câmara dos Deputados. Esse parágrafo ele trata basicamente de uma estrutura específica dentro da Secretaria, que é o Comitê de Defesa da Mulher contra o Assédio Moral e Sexual. A composição dele é formada por 3 deputadas. O Comitê das Mulheres é sempre servidoras, certo? Deputadas e servidores, né? Que compõem lá o comitê. 3 deputados e 2 servidoras efetivas, certo? 3 e 2. Com mandato de 2 anos, ok? Os deputados eles são eleitos por voto de outras deputadas da casa, garantindo a participação de vários partidos, ok? Contanto que sejam mulheres. Existe uma exceção que a gente vai tratar lá na frente, mas coloco na sua cabecinha que é mulheres que participam desse comitê das mulheres. Nada melhor do que a mulher ter poder de voz nesse comitê representando ela, certo? A missão deles, a principal função do comitê é receber denúncias de assédio, tanto moral como sexual, de qualquer pessoa que trabalhe ou visite a Câmara dos Deputados, certo? Pode ser parlamentares, servidores, estagiários, etc. Como é que é o procedimento, pessoal? Sim, o procedimento é se a denúncia ela for fundamentada, o comitê ele faz um relatório e o encaminha para a autoridade responsável, no caso é a mesa diretora, se for com um parlamentar. Diretor-geral nos outros casos, certo? A identidade das pessoas envolvidas é sempre protegida, é mantido só o sigilo para não sair divulgando na mídia, certo? É sempre sigilosa as ações que tem lá. Os homens ele também pode fazer denúncia de assédio, seguindo as mesmas regras, certo? O observatório, no artigo 8º e 11º do 20A, fala sobre o Observatório Nacional da Mulher na Política. Estes parágrafos eles descrevem uma outra área da Secretaria, que é o Observatório Nacional da Mulher na Política. Tem a parte da liderança, que é chefiada por uma deputada federal eleita, que é a coordenadora geral, com mais 3 coordenadoras adjuntas. O objetivo é promover e disseminar o conhecimento sobre a atuação política das mulheres no Brasil. As atividades basicamente são de realizar pesquisa, monitoria, a violência contra a mulher e também articulação de ações, né, para aumentar essa participação feminina na política. Também faz parceria com as universidades e outras instituições para divulgar cada vez mais esse trabalho. O artigo 20b ele fala sobre a Procuradoria da Mulher, as regras de funcionamento dessa Procuradoria, como a composição, que é composta por uma procuradora e 3 procuradoras adjuntas. A eleição e mandato basicamente são eleitas pelas deputadas da Câmara com mandato de 2 anos, sem direito à reeleição para o mesmo cargo na mesma legislatura, ou seja, dá para ter um rodízio entre as deputadas nesse cargo, certo? Assim fica mais democrático aquela mesa, aquela bancada, né? A organização. As adjuntas, a primeira, segunda e terceira, substituem a procuradora na sua ausência, ou seja, tem que ser nessa ordem, ordem crescente, certo? E devem pertencer a partidos diferentes, garantida a diversidade de visões políticas, ou seja, uma vez é uma pessoa de um partido, depois troca a chefia, certo? E assim sucessivamente, para ter um norte central, que é essa defesa contra o assédio, e
uma pluralidade de lideranças. A eleição é secreta, certo? E também segue regras de votação específica para garantir uma escolha adequada. O artigo 26 fala da coordenadoria dos direitos da mulher. Fala também sobre as estruturas e regras. As lideranças do mandato ela é feita pela coordenadoria geral e 3 coordenadoras adjuntas, eleitas pelas deputadas federais da Casa. E o mandato também é de 2 anos. Sempre é 2 anos os mandatos que tem. E não permite também a reeleição, certo? Basicamente as regras são iguais. Também tem as vagas. Se alguém sai do cargo antes do fim do mandato, uma nova eleição é feita, a menos que falte muito pouco tempo para o término. Aí não é feita eleição. Certo? O artigo 20D, ele fala sobre o que é a Procuradoria da Mulher, como é que ela faz as competências. Ela combate a discriminação e violência, e também uma visibilidade e imagem, que é para promover e zelar a imagem da atuação das mulheres no Poder Legislativo. Tem também a parte da fiscalização, que é acompanhar, fiscalizar o programa do governo federal que buscam a igualdade de gênero. Ela também faz estudos e pesquisas de direitos da mulher, da violência sofrida, da baixa representação feminina na política. Existe até uma lei, quem estudou para o TSE, por exemplo, viu que tem uma lei do mínimo de representante feminina, para ter uma igualdade maior na política, certo? Tem também a representação institucional, cooperar com os organismos nacionais e internacionais para atender autoridades e representar câmaras em eventos políticos para mulheres. O artigo 20L fala também sobre o que é Coordenadoria de Direitos da Mulher, o que é que ela faz. Existe também uma participação na coordenadoria na política, também tem uma organização interna, que é convocar reuniões periódicas com deputadas, definir periodicamente periodicidade de trabalho, organizar também uma agenda, certo? Tem também a divulgação do atendimento, promover uma divulgação para esse órgão ficar mais conhecido, certo? E a representação institucional, que é representar a Câmara em eventos internos. Basicamente a mesma coisa a coordenadoria faz da mesma coisa que a procuradoria. Basicamente as mesmas atribuições, só que com pessoas diferentes, mulheres diferentes, na verdade. Agora vamos para as questões. Vamos ver se vocês estão antenados no conteúdo de hoje. Questão número 1. Qual das alternativas abaixo apresenta uma afirmação incorreta sobre a composição e o funcionamento dos órgãos da Secretaria da Mulher? Incorreta, tá, pessoal? Questão errada. A alternativa que estiver errada, a gente marca. Alternativa A. A Procuradoria da Mulher é constituída por uma procuradoria e 3 procuradoras, uma procuradora e 3 procuradoras adjuntas, certo? Eleitas por mandato de 2 anos, vedada a recondução. Isso mesmo, como a gente viu, não pode ser 2 vezes seguida, para gerar aquela rotatividade até entre os partidos, uma rotatividade maior. Alternativa B. A alternativa A está correta. Alternativa B, vamos ver. O Comitê de Defesa da Mulher contra Assédio Moral ou Sexual é constituída por 3 deputadas, permitida a recondução uma única vez por igual períodos e por 3 servidoras efetivas. Errado. Isso aqui já está errado. É verdade a recondução e é 2 servidoras efetivas. A letra B está incorreta. Vamos ver aqui a letra C. As deputadas integrantes do Comitê de Defesa da Mulher contra Assédio Moral ou Sexual não podem acumular o exercício com outro cargo no âmbito da Secretaria. Correto. A Secretaria da Mulher é composta pela Procuradoria da Mulher e pela Coordenadoria dos Direitos da Mulher, sem relação de subordinação entre si. Exatamente, todas as duas são independentes, como eu falei no começo da aula. Alternativa é: a eleição da procuradora e dos procuradores, da procuradora e das procuradoras adjuntas, exige maioria absoluta de votos. Certo, pessoal? Sempre a maioria absoluta que manda lá. Em primeiro escrutínio e maioria simples no segundo escrutínio, apresenta a maioria absoluta das deputadas da Casa. Exatamente. Sempre os votos são assim. Primeira votação é maioria absoluta. Se não der certo, é maioria dos presentes, que é a maioria simples, tá bom? Então, aqui ficou a alternativa B como uma alternativa incorreta. Vamos ver aqui, justamente, B é incorreta. Vamos agora para a segunda questão. Segunda questão, que é sobre as competências
e as regras específicas do Comitê de Defesa contra o Assédio e da Procuradoria da Mulher. Assinala a opção correta. Caso a denúncia de assédio não tenha fundados motivos, o comitê produzirá um relatório sigiloso que deve obrigatoriamente ser encaminhado à mesa. Não é obrigatoriamente ser encaminhado à mesa. Ela pode ser arquivada, beleza? Então, questão alternativa A está errada. Ela quer a correta. Correta. Alternativa B. O cargo vago da procuradora ou procuradora adjunta será sempre promovido mediante nova eleição, independente do tempo restante para o fim do mandato. Não, se estiver perto do fim do mandato, como a gente viu, não existe eleição. Então, B também está errado. Alternativa C. No caso de denúncia de acesso feito por homem, o comitê poderá, a pedido, designar ad hoc. Ad hoc é designar. Ad hoc. Uma designação, como é que eu posso dizer, a pedido, né? Pode designar ad hoc integrante do sexo masculino para compor transitoriamente o comitê a fim de analisar o caso. Certo. Essa daqui é uma das exceções, onde a mulher ela não vai comandar, porque aqui é um caso onde o homem foi acusado. Ó. No caso de denúncia de assédio feita por homem, o comitê pode, a pedido, certo? É a pedido, designar um integrante do sexo masculino para compor transitoriamente o comitê a fim de analisar o caso. Então, essa daqui é a única exceção que tem lá no Comitê das Mulheres. Tá bom? Alternativa D. Por isso que é bom fazer questão, para a gente ficar bem atento. O Comitê de Defesa da Mulher contra assédio moral e sexual pode receber denúncias apenas de parlamentares, servidores efetivos, não é apenas, certo? Existe um leque bem maior do que isso. Até pessoas visitantes podem também denunciar. Vamos para a letra E. As procuradoras adjuntas se substituem na procuradoria seguindo uma ordem decrescente, não decrescente, não, é crescente, de votos que obtiverem na eleição, primeiro, segundo e terceiro, não é decrescente, é crescente, é primeiro, segundo e terceiro. Então, a alternativa C que é a correta, aqui fala da exceção, que a gente tem que tomar bem cuidado, ó. A alternativa C é correta. Vamos para a terceira e última questão. Qual das alternativas abaixo contém uma afirmação correta sobre a coordenadoria dos direitos da mulher, conforme o artigo 26? Essa é com vocês. Deixa aqui nos comentários qual é a resposta. Alternativa A. A eleição é realizada por escrutínio secreto e a coordenadoria é eleita por maioria simples, desde que presente a maioria simples dos deputados da Casa. Alternativa B. Em caso de vacância do cargo de coordenadoria geral, não há nova eleição se faltarem 6 meses ou menos para o término do mandato. Alternativa C. O mandato da coordenadoria geral e das coordenadorias adjuntas é de 4 anos, sendo permitida a recondução única vez por igual período. Alternativa D. As coordenadorias adjuntas se substituem na ordem da primeira, segunda e terceira e é exigido que pertençam a partidos distintos. Alternativa E. A coordenadoria é constituída por uma coordenadoria geral e 4 coordenadoras adjuntas, eleitas na primeira quinzena de todas as sessões legislativas. E aí, pessoal, qual é a resposta dessa questão? Deixa aqui nos comentários. Se você encontrou alguma dificuldade, peça ajuda a um amigo seu que você considera inteligente, ou pesquise aí para saber qual a resposta disso daqui. Se você quiser o material, tá no link aqui da descrição, beleza? Material da aula de hoje. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, compartilha aí com um amigo, tá bom? E continue estudando.